Existe algo que todos nós esquecemos com facilidade. Somos humanos, mas o que significa, de fato, ser humano? Ser humano não é apenas ter um corpo. Não é apenas pensar. Não é apenas sentir. Ser humano é ter consciência. É ter capacidade de escolher. É ter capacidade de amar. É ter capacidade de crescer além do próprio instinto. Antes de continuar, se esse tipo de reflexão faz sentido para você, inscreva-se no canal. Aqui nós aprofundamos temas que fortalecem a mente e ampliam a consciência. Agora, pense comigo. A humanidade vive uma contradição. Somos capazes de construir pontes e também de erguer muros. Somos capazes de atos de extrema generosidade e também de extrema indiferença. Temos tecnologia avançada, mas ainda lutamos com orgulho, egoísmo e intolerância. O problema não é falta de inteligência, é falta de humanidade consciente. Ser humano é mais do que existir biologicamente. É desenvolver valores. É amadurecer emoções. É aprender a conviver. É sair do centro de si mesmo. A maioria das pessoas vive centrada no próprio interesse, no próprio conforto, na própria opinião, no próprio orgulho. Mas a humanidade verdadeira começa quando você reconhece o outro como igual. Não inferior. Não adversário. Não ameaça. Igual. Existe algo profundamente revolucionário nisso. Quando você entende que o outro sente dor como você. Que o outro tem medo como você. Que o outro carrega inseguranças como você. A forma de agir muda. Grande parte dos conflitos nasce da incapacidade de enxergar o outro como semelhante. Julgamos sem compreender. Criticamos sem conhecer. Rejeitamos sem dialogar. Mas humanidade é empatia ativa. Não é concordar com tudo. É respeitar a dignidade do outro, mesmo na discordância. Quando observamos a vida de Jesus, vemos algo marcante. Ele não excluía. Ele não selecionava pessoas dignas ou indignas. Ele não tratava por rótulos. Ele enxergava essência, enxergava potencial. Enxergava a humanidade mesmo onde outros só viam erro. Isso é maturidade emocional. Humanidade exige humildade, exige reconhecer que você também falha, que você também aprende, que você também precisa de compreensão. Existe uma tendência muito comum, exigir dos outros aquilo que ainda não desenvolvemos em nós. Cobrar paciência sem praticar paciência. Cobrar respeito sem oferecer respeito. Cobrar maturidade sem assumir responsabilidade. Humanidade começa na coerência. Você não pode exigir do mundo aquilo que se recusa a viver. Outro ponto fundamental. Ser humano é viver em comunidade, mas comunidade exige tolerância. E tolerância exige equilíbrio, nem submissão cega, nem agressividade constante, mas firmeza com respeito. Vivemos em uma época de polarização, opiniões extremas, debates agressivos, cancelamentos. Mas humanidade não se constrói com destruição. Se constrói com consciência. Você pode discordar sem desumanizar. Pode confrontar sem humilhar. Pode defender valores sem perder equilíbrio. Ser humano é superar o instinto de ataque. É dominar o impulso de reação. É escolher a resposta mais elevada possível. Existe algo muito profundo aqui. A humanidade não evolui apenas com conhecimento. Evolui com caráter. Conhecimento sem caráter gera arrogância. Poder sem caráter gera abuso. Inteligência sem caráter gera manipulação. Humanidade é integração. É unir razão e sensibilidade. Força e compaixão. Convicção e humildade. Outro aspecto essencial. Ser humano é aprender a lidar com a própria sombra. Todos nós temos falhas. Orgulho, medo, vaidade, ciúme, insegurança. Mas maturidade começa quando você reconhece essas partes. Não para se condenar, mas para se transformar. Negar a própria sombra gera projeção. E projeção gera conflito. Quando você não aceita suas próprias limitações, começa a exergá-las exageradamente nos outros.
Humanidade consciente exige autoconhecimento. Você não pode construir relações saudáveis sem olhar para dentro. Não pode exigir paz externa vivendo em guerra interna. Outro ponto importante. Humanidade é ação prática. Não é discurso bonito. É atitude. É ajudar quando possível. É ouvir com atenção. É agir com justiça. É manter palavra. É ser confiável. Pequenas atitudes constroem humanidade real. Pequenos gestos diários moldam caráter. Não são grandes eventos que definem quem você é. São decisões repetidas. Como você trata quem não pode te oferecer nada em troca? Como você reage quando é contrariado? Como você fala sobre quem não está presente? Essas respostas revelam humanidade. Existe uma diferença entre parecer bom e ser bom. Humanidade verdadeira é silenciosa. Não precisa de aplauso. Não precisa de palco. Precisa de coerência. A vida de Jesus mostra isso claramente. Ele não buscava status. Não buscava poder político. Não buscava reconhecimento social. Buscava transformação interior. E isso impactava tudo ao redor. Humanidade não é fraqueza. É força controlada. É capacidade de agir com firmeza, sem perder sensibilidade. É saber dizer não sem humilhar. É saber perdoar sem ser ingênuo. É saber confrontar sem agredir. Você não precisa concordar com tudo para ser humano. Precisa agir com consciência. Talvez o maior desafio da humanidade seja sair do egoísmo. Egoísmo não é apenas pensar em si, é colocar-se sempre acima do outro. Mas crescimento começa quando você amplia a perspectiva. Quando entende que a vida não gira apenas ao seu redor. Humanidade é responsabilidade coletiva. É entender que suas ações afetam outros, que suas palavras impactam, que suas escolhas reverberam. Se até aqui essa reflexão está fazendo sentido para você, compartilhe este vídeo com alguém que valoriza crescimento interior e continue essa jornada conosco. Existe uma pergunta essencial. Como você tem exercido sua humanidade? Com indiferença, com julgamento ou com consciência? O mundo muda quando indivíduos mudam. Sociedades evoluem quando pessoas amadurecem. Não espere transformação coletiva sem transformação pessoal. Humanidade começa dentro e se manifesta fora. Ser humano é crescer além do instinto. É viver além do orgulho. É agir além do interesse imediato. É construir pontes onde outros constroem muros. Você não precisa ser perfeito. Precisa ser consciente. Precisa ser coerente. Precisa ser responsável pelas próprias atitudes. Essa é a verdadeira evolução. Essa é a verdadeira humanidade. E talvez essa seja a grande missão de cada um de nós. Desenvolver a própria humanidade até que ela se torne natural. Essa foi mais uma dose. E se você quer aprofundar ainda mais essa jornada de consciência e maturidade, inscreva-se no canal. Aqui, nós transformamos reflexão em prática. Nos vemos na próxima dose.